Você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. No começo do filme, nós somos apresentados ao Neo, o personagem principal que parece ser um homem comum, vivendo seus dias comuns, trabalhando, acordando e repetindo o ciclo todos os dias. Porém, ainda no primeiro ato do filme, nós começamos a ver que Neo vai começar a ter um despertar de consciência, onde ele começa a, dentro dele mesmo, começar a se perguntar se a vida realmente é só aquilo. Parece que Neo, mesmo nesse começo do filme, começa a buscar um sentido mais profundo para a vida. E a Matrix nesse filme é exatamente isso. A Matrix, ela é esse sistema que te coloca em um modo de repetição aonde você precisa estar dentro dessa corrida de rato. Nascer, crescer, trabalhar, casar, e assim o ciclo vai se repetindo. Mas, assim como o Neo começou a ter essa inquietação e essa busca por um propósito maior, me parece que essa é uma necessidade inerente a todo ser humano. Em algum momento da vida, se o ser humano tem um despertar de consciência, ele começa a clamar por algo mais profundo e pensar que a vida não pode ser uma mera repetição de padrões ou de um sistema na qual todos estão inseridos. E existe uma frase de C.S. Lewis que eu acho que reflete bem esse primeiro ato do filme. Ela diz o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Agora, a grande pergunta desse primeiro ato do filme Matrix é: como o Neo chegou a esse despertar de consciência? Como que ele acorda e fala, caramba, tem que ter mais alguma coisa? E antes de continuar, eu só quero pedir para que você se inscreva nesse canal, deixe um like nesse vídeo para ajudar a aparecer para mais pessoas e ter mais vídeos sobre outros assuntos. E aí que eu gosto do diálogo de Neo com a Trinity. Nesse momento que eles estão se conhecendo, ela que já tinha sido liberta desse sistema de pensamento, dessa Matrix, começa a falar pro Neo como que foi o encontro dela, com aquele que o libertou. E ela vai dizer a seguinte frase: Estava procurando por ele. Eu sei porque sempre procurei também. E quando ele me encontrou, disse que eu não procurava por ele, mas por uma resposta. E a ideia com essa frase da Trinity, com esse vídeo, é te mostrar que se libertar dessa Matrix, trazendo esse conceito para a vida real, seria basicamente a gente sair desse sistema de pensamento mundano, secular, da qual nós estamos inseridos, no sentido de que não é porque eu nasci nesse mundo, não é porque existe um padrão que todos estão correndo atrás, que eu tenho necessariamente que estar inserido nesse padrão. Então a ideia desse primeiro momento do filme é mostrar que não foi o Neo que se libertou, mas que havia algo ou alguém, melhor dizendo, que estava o instigando a isso, como se nele mesmo ele não conseguisse ter essa força, mas que algo exterior estaria chamando ele para fora desse padrão, desse sistema que seria a Matrix. Ainda no primeiro ato do filme, nós chegamos em uma das cenas mais icônicas, que é justamente quando o Neo, depois de começar a descobrir que existe algo além, ele vai se encontrar com Morfeu, e Morfeu vai lhe dar duas opções: a pílula azul e a pílula vermelha. E vocês bem sabem a história. Se ele escolhe a pílula azul, ele iria esquecer tudo que ele tinha ouvido, ele iria voltar para sua vida comum, iria voltar para essa Matrix, iria voltar para esse sistema de pensamento padrão. Mas, se ele escolhe a pílula vermelha, tudo aquilo que ele estava começando a descobrir iria ir mais fundo ainda, Ele iria conhecer ainda mais essa verdade que iria o libertar por completo. E como eu disse, nesse momento, a Matrix, ela pode ser interpretada como esse padrão de sistema ou esse padrão de pensamento que o mundo nos oferece. E nesse cenário, o batismo, a conversão, seria o que nós chamamos de pílula vermelha. Ou seja, eu estou sendo instigado a conhecer essa verdade, sair desse padrão de sistema mundano e agora meus olhos estão abertos e eu consigo ver tudo como se eu estivesse do lado de fora. E além desse começo de filme que já é magnífico, tem algumas referências interessantes que esse filme traz também com o cristianismo. Por exemplo, o próprio nome do Neo, ele, enquanto ser humano comum dentro da Matrix, o nome dele era Thomas Anderson. E a palavra Thomas, ela vem, obviamente, de Tomé, que foi um discípulo de Jesus, conhecido por duvidar que Jesus realmente tinha ressuscitado. E quando Neo começa a descobrir essa verdade mais profunda, a primeira reação dele também é duvidar, mostrando essa natureza de alguém que está dentro da Matrix e está preso a essa realidade. Anderson, que é o segundo nome dele, e no original tem um significado parecido com filho do homem, que é justamente um
dos adjetivos principais que Jesus usou enquanto esteve na Terra. Várias vezes ele se chamava como Filho do Homem, como um dia foi profetizado. E o nome de Neo, que era o nome dele de hacker, mas também é o nome dele quando ele sai da Matrix, que é justamente Neo, significa novo, trazendo a ideia de que quando você sai dessa Matrix, você agora é um novo homem, é uma nova natureza. E quando nós tomamos dessa pílula vermelha, que é essa conversão, decidir seguir a Cristo e sair dessa realidade, nós também temos a nossa natureza transformada, ou melhor, mudada, né? Nós morremos e nascemos novamente. Outro ponto interessante, o próprio nome da nave aonde eles ficam ali fora da Matrix chama Nabucodonosor, que é um nome bíblico de um personagem que aparece muitas vezes até no Antigo Testamento. O nome da Trinity também significa trindade. Em alguns momentos ela pode até fazer uma referência ali ao Espírito Santo, né? Algo ali que vai guiando o Neo nesse começo da jornada. Então tem vários nomes também nesse filme do Matrix que fazem alusão às simbologias cristãs. Nós vamos saber que quando o Neo começa a se entregar nessa missão e ele começa a ser chamado de O Escolhido, aquele que viria a salvar, ele faz um arquétipo de Jesus Cristo. Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem um homem que vai trair a missão, chamado Cypher, né? E eu poderia ser mais simplista aqui e falar que esse Cypher faz alusão a Judas, né? Alguém que trai a missão, mas eu quero ir um pouquinho mais profundo nisso. Eu gosto muito do diálogo onde Cypher ele vai falar com o Neo. E a gente vai descobrir que Cypher ele estava totalmente, quase que arrependido de ter tomado a pílula vermelha. Ele queria voltar para aquela ignorância de quando ele não sabia nada sobre a verdade. E nós vamos ver diálogos como esse, por exemplo. Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando. Na verdade, é o que eu penso desde que cheguei aqui. Ai, por quê? Por que eu não tomei a pílula azul? Então olha que interessante, Cypher era alguém que descobriu a verdade, decidiu ir mais profundo, mas agora depois de um tempo, ele vai decidir voltar atrás e ele vai até trair os seus irmãos por conta disso. Qual é o motivo dele ter voltado atrás? O motivo principal é que ele não realmente entendeu o peso da missão. Na verdade, ele começou a pensar que tudo aquilo era chato demais e estava pesado demais e que ele preferia viver na ignorância. Depois de 9 anos, sabe o que eu percebo? A ignorância é uma benção. O grande problema é que, uma vez que você está liberto dessa Matrix e dessa verdade, é muito difícil você voltar para a vida anterior, é muito difícil você voltar para a ignorância anterior, porque você fica num limbo. Você não consegue voltar para aquele momento em que você não conhecia nada da verdade, mas você também agora não consegue viver na plenitude essa nova realidade de alguém que tomou a pílula vermelha. Então, eu gostaria de fazer um paralelo de Cypher com alguém que se apostatou da fé, alguém que chegou a conhecer, mas que em algum momento se arrepende ou cai daquela verdade e começa a querer voltar às práticas antigas. Jesus não te faz feliz. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Porque você já nasceu devendo. Você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. E como eu disse, uma vez que você escolhe tomar na pílula vermelha, que você conhece da verdade que liberta, não tem como mais voltar atrás, não tem como voltar pro tempo de ignorância. E por fim, pra fechar ainda esse filme, tem uma cena icônica onde, como eu disse, Neo ele vai fazer esse arquétipo de salvador, de Messias, de alguém que vai trazer a salvação. Só que antes dele realmente trazer a salvação, primeiro ele morre, né? Neo ele vai morrer ali perto da missão e ele só vai ressuscitar quando a Trinity, no caso, revela o seu amor a ele, ela dá um beijo nele e ele ressuscita, ou seja, graças ao amor dela, ele vai e ressuscita. Fazendo uma ideia de que o nome dela é Trinity, significa trindade, e que Neo é um arquétipo de Jesus, quando Jesus se entrega naquela cruz, ele morre, mas graças ao amor do Pai pelo Filho, né, e do Espírito Santo e da Trindade toda junta, Jesus ele ressuscita para trazer a esperança final. Agora, a grande diferença é que Jesus ele não quer apenas nos despertar desse sistema, nos despertar dessa Matrix, mas além disso, ele também promete pelo dia em que ele voltará e restaurará todas as coisas. E além de nós não estarmos mais presos em um sistema de pensamento, nós ainda vamos ter todas as coisas restauradas e nesse lugar não vai ter essa opressão de pensamento. A Matrix vai ser totalmente extinguida.
Então essa é uma rápida interpretação do ponto de vista da cosmovisão cristã desse filme. Obviamente, esse filme não foi feito estritamente com essa intenção. Na verdade, ele mistura elementos do cristianismo, budismo, gnosticismo, mas a interpretação que eu escolhi trazer para o canal aqui hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado. Nós temos outros vídeos sobre interpretação cristã de alguns outros filmes, e eu gostaria que você comentasse também aqui abaixo alguma outra obra que você percebeu elementos cristãos que a gente poderia estar trazendo aqui para o canal. Um grande abraço, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!